Fala galera, tudo bem? Nós estamos aqui hoje no episódio piloto da Playcast, dentro, é claro, do quadro Cast News. Eu estou aqui com meus convidados Diego Nagati e Felipe Luiz. Lembrando que a Playcast ela é a primeira produtora exclusiva de podcasts da Noroeste Paulista. Então, é claro, só tem a crescer com muito sucesso. Bom, Felipe, seja muito bem-vindo ao Cast News. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu espero que seja, né? Boa noite, Natan. Boa noite, Natan, e boa noite, Diego. Diego, muito bem-vindo também, querido. Boa noite, gente. Obrigado aí pelo convite. Espero que seja uma noite bem humorada. É isso aí. Bom, pessoal, hoje nós vamos discutir, é claro, acerca de temas políticos, tendo em pauta e como centro principal as manifestações do dia 7 de setembro e as manifestações do dia 12. Então nós temos aqui dois convidados com opiniões e mundos bem diferentes entre eles, né? De um lado nós temos aí o Felipe Luiz, que se posiciona, por assim dizer, melhor dizendo, uma direita liberal, é isso, Felipe? Isso, exatamente. E do outro lado nós temos o Diego, que se posiciona aí em uma esquerda também, né, Diego? Isto. Bom, começando, vamos lá. O que vocês acham, na opinião de vocês, que foi o 7 de setembro? Quer começar, Diego? Professor na frente, né? Olha, primeiramente, né, a gente não pode deixar de destacar que o 7 de setembro ele tem na sua raiz histórica, né, a luta da classe trabalhadora. Então, esse é o maior motivo pelo qual nós vamos às ruas todos os anos, e não somente em 2021, para levar nossas pautas, né, e lembrar, né, do que é essa construção democrática e todo esse processo no qual o Brasil passou e que, por sinal, retrocedeu tanto nos últimos meses aí. Tá, e você, Felipe? Para você, o que foi o 7 de setembro? O 7 de setembro, tirado essa perspectiva histórica que o Diego colocou, eu acho que foi um protesto onde muita população de bem foi às ruas, só que tinha uma pauta um pouco meio conturbada, né? Uma pauta meio conturbada porque não se tinha uma pauta clara do que se queria. Eu vi, por exemplo, banners convocando a manifestação como saneamento do STF e saneamento do Congresso Nacional. O que seria esse saneamento? Aí a gente já cai naquelas pautas mais estranhas também. A intervenção cívico-militar com o Bolsonaro no poder. O que significa isso exatamente? Como que vai ser isso? Então, eu acho que foi uma grande confusão. Aí partiu para um esculacho total, o discurso do Bolsonaro lá. Tanto é que no outro dia precisou do Temer, vampirão, ir lá consertar, dar um discursinho para ele, uma cartinha para ele soltar na internet, para ele apaziguar os ânimos, porque ele se perdeu no discurso, ninguém sabia o que queria. A população que foi, eu acredito que queira um Brasil melhor, mas não sabe exatamente como que é esse Brasil. Então, eu acho que o 7 de setembro motivou essas pessoas a irem às ruas e elas chegaram lá e não teve pauta concreta nenhuma para elas. Tá, no caso é o seguinte, a gente tem vivido momentos de extrema polarização no país, isso é óbvio, acho que desde o interior de qualquer estado até as grandes regiões metropolitanas. Essa pauta cada vez mais tem trazido à mesa de que não há espaço, pelo visto, para uma terceira via, para um centro. Ao mesmo tempo, cresce-se também, em contrapartida, pessoas que acreditam, justamente por essa polarização existir, que existe espaço para uma terceira via. Eu, particularmente, acredito que essa eleição vai ser decidida na polarização. Eu acho que vai ser uma luta, um embate entre esquerda e entre direita, né? Então, eu queria saber qual que é a opinião de vocês. Vocês acreditam que há um crescimento, uma tendência para o centro ou não? Essa disputa vai ser acirrada entre dois polos opostos? Bom, eu acho que há um espaço, há um conjunto de pessoas na sociedade significativo que não querem nem Lula e nem Bolsonaro.
Eu acho que tem uma parte da população que não quer nem um populista de esquerda, nem um populista de direita, e não quer ver o Centrão sendo loteado, o Centrão loteando estatal, não quer ver toda essa coisa que a gente continua vendo no governo Bolsonaro, que a gente tinha cansado de ver no governo do PT. Eu acho que tem esse espaço, mas eu acho que se vai se viabilizar um nome, porque são vários, é outra discussão. E o protesto de 7 de setembro, pela baixa adesão que teve, eu acho que sinaliza que talvez não vamos ter uma terceira via viável, mas seria uma pena para o Brasil. Do 7 ou do 12 de setembro? Do 12 de setembro, desculpa. O fiasco do 12 de setembro. Realmente, isso é um ponto interessante, né, Diego? Eu acho que foi muito fraco o protesto do dia 12, Sim. em comparação com o dia 7. Eu acredito que o protesto do dia 7 foi muito forte. Eu acho que não, é inegável isso. Deve ter reunido aí mais de 2 milhões de pessoas, somado todas as regiões aí do Brasil que teve esse protesto. O ponto é o seguinte, o protesto do dia 12, você vai ser melhor para responder isso para a gente, foi um protesto de esquerda ou não? Ou foi um protesto liderado na maioria pelo MBL ou grupos de esquerda? O que você tem a dizer para nós? Assim, né? Por ser filiado ao PCdoB, então a gente acompanhou bem de perto essa discussão. Você é filiado ao PCdoB? Eu sou. Do posicionamento do partido, né? Porque estava muito dividido em todo o setor da esquerda, e isso foi doloroso. Por quê? Até ontem, até antes de 7 de setembro, a gente vinha num diálogo de uma construção de uma frente ampla. E essa frente ampla era ampla mesmo, não era ampla da esquerda. Era uma frente ampla, inclusive junto com a direita. Houve diálogos, né? Houve inclusive pronunciamento do próprio Fernando Henrique Cardoso dizendo que se fosse uma eleição entre Lula e Bolsonaro, certamente ele apoiaria o Lula. Mas você chegou a acreditar em algum momento nessa união entre uma direita mais centrista e uma esquerda? Eu, particularmente, nunca acreditei. Olha, Natan, eu, como bom... como que eu digo, né? Sonhador, a gente acredita, né? Que na construção democrática, às vezes, faz parte você ter que retroceder para avançar. Fazer concessões, né? Dialogar com as outras partes que têm um espaço também e acabar fazendo uma concessão para achar um caminho comum ali. Isso, porque isso é totalmente saudável, né? É democrático isso. Quando você percebe que ele tem um problema Bolsonaro da vida, o que tem que fazer? Vai ficar cada um puxando para um lado? Não, então vamos tentar puxar para um lado em comum, né, na tentativa de derrotar essa força. E foi isso que aconteceu nessa manifestação do dia 12. Né? Você puxa mais para perto. A partir chegou perto do protesto, o MBL acabou abrindo, chamou centrais sindicais, acabou indo Ciro Gomes, Tabata Amaral, várias figuras da esquerda e inclusive centrais sindicais. Então isso foi bem inédito no Brasil, né? Essa primeira reunião. Mas isso aí, eu acho assim, galera, desculpa interromper, prejudica, porque você tem um candidato muito forte, que é o Bolsonaro. Eu particularmente, posso estar enganado. Não sou ultradireitista, longe disso. Hoje eu me vejo em uma posição um pouco mais centrada das coisas, mas assim, eu não acredito nas pesquisas que falam que o Bolsonaro tem menos de 25%. Particularmente, eu não acredito nesses levantamentos de dado. Pesquisa é uma coisa muito metamórfica, por assim dizer, né? Eu acredito, sim, que é uma opinião minha, que a gente está num papo informal, claro, então eu acredito que tem alguns institutos de pesquisa, eles utilizam da má-fé para mascarar números, porque isso, de fato, influencia numa disputa eleitoral. Eu trabalhei com campanha política durante 4 anos da minha vida. Eu sei como é que isso funciona. A gente sempre teve concorrentes que usaram, superinflaram os números, então tem todas essas questões. A gente viu na rua, no dia 7, que eu acho que não corresponde ao que essas pesquisas dizem. Vocês vão entender onde eu quero chegar. E no dia 12 a gente teve a constatação disso, que o Bolsonaro parece ser uma força de se pensar, de dar atenção para esse inimigo é maior do que a gente pensa, para os lados contrários a ele, e que a oposição dele ao mesmo tempo está muito fraca, no dia 12. E eu penso que é um erro, na minha opinião,
você ter MBL, você ter Ciro Gomes, ter PT, ter partidos de esquerda e direita juntos, porque você acaba perdendo os dois lados, minha opinião. Mas aí esse pessoal se juntou sob um tema fora Bolsonaro, né? Isso. Então é compreensível. Ó, vamos tirar o Bolsonaro e depois a gente vê o que a gente faz. Então é mais ou menos isso que eles... Aparentemente não funcionou. E outra, Então, não podemos considerar que aquele número que estava ali no dia 12 é a oposição dele unida, pelo contrário, né? Concordo. Rachou. Então, assim, PT, por exemplo, não participou e fez campanha contra o dia 12. Exato. As lideranças do PT todas nas redes sociais colocavam: eu não vou dia 12. Né? Então... exatamente, o PT quer concorrer com o Bolsonaro, quer que o Bolsonaro chegue em frangalhos ali na eleição para concorrer com ele, justamente porque acha que ele não tem capacidade eleitoral mais. Ele põe essas pessoas na rua, aí põe, mas eu acho que ele tem bastante capacidade de mobilização, mas isso não se converte num eleitorado majoritário no Brasil. Então, as manifestações dele não chegaram perto do que foi o Fora Dilma, por exemplo. Então, eu acho que ele tem uma grande capacidade de mobilização, mas isso não se converte numa maioria do eleitorado há muito tempo. Esse fato do PT querer ter o Bolsonaro no segundo turno para garantir o seu passe para o segundo turno também, você acha que pode ser visto como um mau caráter da esquerda? Porque, por exemplo, o Lula ele é contrário ao impeachment do Bolsonaro. Então, é contrário porque ele quer ganhar do Bolsonaro ali, porque ele sabe que o Bolsonaro é um candidato debilitado, vai chegar desgastado, porque tem um desgaste inerente ao cargo já, e tem o desgaste que ele mesmo provoca, né? Então, acho que ainda mais a pressão econômica que ele vai sofrer agora, com gasolina R$ 7,00, inflação a 2 dígitos, e ele brincando de falar coisas, brincando de salame, de governador do Rio Grande do Sul, eu acho que descredibiliza, né? A população vê, mas o presidente lá vai se pronunciar, fala de salame de governador do Rio Grande do Sul, entendeu? É uma tara, então, é uma tara por LGBT, por essas coisas. Certeza. E o Eduardo Leite é um homem bonito, né? Então, pelo visto, por isso que ele encanou, né? Bolsonarista. Só que não é... Eu acho assim, primeiro ponto, eu tenho uma opinião bem firme nesse sentido. Eu acho que o Dória se queimou por quê? O Dória ele tentou dar o tiro de misericórdia dele com as vacinas, né? Nós vemos isso hoje que, pelo menos na minha opinião, posso, claro, estar observando algumas bolhas, mas na minha opinião salvou ele, sim, mas não foi o suficiente que ele pretendia. Sim. Eu acho assim, o mesmo caso do MBL, quando a pessoa ela compra uma narrativa, por exemplo, o MBL se elegeu apoiando o Bolsonaro. A curto momento. No segundo turno, o MBL declarou apoio ao Bolsonaro. Já eleitos, os candidatos já eleitos. Estavam todos eleitos. Mas isso prejudica. Por quê? O povo ele tem essa, mesmo que talvez errado, essa percepção de traidor. Então, por exemplo, o Dória vestiu a camisa, foi pra cima, fez o slogan lá do Bolsodória em época. O Dória, sim, usou de um oportunismo barato, um cinismo então, nojento, mesmo que o Bolsonaro possa estar com todos os erros dele, eu não descredibilizo, eu acho um absurdo o preço das coisas hoje no Brasil, é comprado como traidor. Até mesmo porque não gosta do Bolsonaro, porque nós temos muito disso na nossa cultura, né? Eu sou seu amigo, eu conto segredo pra você e você conta pro Diego, você é um traidor. Quem nunca rompeu uma amizade por conta disso? Então, acho que eles se prejudicaram. Tem um vídeo do Arthur que eu vi hoje, do Arthur de Mamãe Falei, admiro ele pra caralho, acompanho o Arthur muito nas redes sociais. Ele gravou de fundo pro trio elétrico, triste pra caramba, não sei se vocês viram, falando que ninguém foi na manifestação. Entendeu? Igual o marido traído. Então, é complicado, eles estão sentindo. Mas aí você não viu o vídeo inteiro, eu acho. Aí ele vira a câmera e a população que tava lá faz o maior estrondo. Eu acho que você só viu o comecinho do vídeo. Você me pegou. Ele te enganou. Ele te enganou. Pego no pulo. Me enganou. Mas aí eu tenho um argumento de defesa. Mesmo assim, não tinha muita gente comparado com a Paulista do dia 7. Com certeza, isso é inegável. Não, isso é inegável. Entendeu? Na sua opinião, Diego, a direita, ela funciona para alguma coisa ou não? Como eu posso dizer, ela é útil no país ou estaria melhor se estivesse no governo de esquerda? Olha, é o seguinte, para a gente manter o Estado Democrático de Direito, é imprescindível que todas as forças existam. E isso é super sadio. Tá, mas sem politicamente correto. Não,
Não, eu tô falando do que eu acredito mesmo, entendeu? Porque, assim, tem que ter o pezinho da balança, entendeu? Não dá pra ser só do nosso jeito. Você é contra o partido único, por exemplo? Os comunistas que chegam no poder e só o governo cai na mão do Partido Comunista e só o Partido Comunista pode existir? Porque isso é uma ideia que é cunhada na esquerda, né? Não tem como você separar isso. Não, eu não nego que isso nasceu aqui desse lado. Mas tudo evolui, né? E eu me considero assim de uma geração mais nova dentro da esquerda, nos meus 31 anos. A gente vai aprendendo a ponderar, né? A gente teve uma formação que busca sempre o consenso progressivo, o diálogo. Então, eu não posso querer construir uma política longe disso se a minha vida é baseada nisso. Todos os dias, em todos os espaços que eu ocupo, eu valorizo o diálogo, eu valorizo a relação interpessoal. Então, assim, política, né, é uma coisa que você desenvolve no dia a dia. Então, eu sou dessa ala, sabe? Eu sou sempre... Muitas pessoas, eu já fui mais energético, assim, sabe? De querer ser mais radical e achar que era tudo botando fogo em tudo e quebrando tudo, que a gente ia resolver as coisas. E tem mesmo que, né? Então, na sua opinião, a direita precisa continuar. Com certeza. E por que vocês disputam poder, então? Por que existe uma disputa entre porque direita e a gente esquerda? não concorda, né? Principalmente com a política econômica que a direita põe. Exatamente, eu também não concordo nem um pouco com a política econômica do Bolsonaro e do Paulo Guedes, que vendeu uma coisa e está fazendo outra E com a completamente política outra. econômica da esquerda, Felipe? Muito menos, mas aí é a política econômica da esquerda que a gente está vendo no Paulo Guedes aí, aumento de imposto, a gente não está vendo privatização meu pai nenhuma. do céu, eu não isso estou que a gente tá escutando isso vendo. aqui não, gente. Karl Marx era ateu, viu? Mas, na sua opinião, a direita, mesmo com os defeitos que ela tem, porque ela tem vários desvios, ela ainda assim continua sendo uma melhor opção do que a esquerda? Claro, uma direita real, sim, mas não alguma pseudo-direita, um pseudo-conservadorismo que o Bolsonaro começou, que se baseia em xingamentos, em coisa e nada de concreto, nenhuma pauta concreta, nenhuma pauta econômica concreta, nenhum projeto de país. Às vezes a gente vê a post no Facebook, tudo que está acontecendo com o Flávio Rachadinha, dos passapano no STF, dos acordos com o Centrão, a gente vê alguém falando, BR-352 do Acre foi recapeado e ninguém fala. Mas, é isso que a gente espera do governo? A gente espera um projeto econômico que o governo não tem. Eu acho que nenhuma reforma foi para frente. O Temer, com 4% de popularidade, passou a reforma trabalhista lá na época dele, e o Bolsonaro não passou nada, mesmo comprando o Centrão. Então, completamente, com a política econômica do governo Bolsonaro, eu discordo completamente. Mas aí, né, quem votou no Bolsonaro já votou sabendo que ele não tinha projeto político. Gente, o cara não participou de um debate. Ele não expôs para ninguém qual era o projeto que ele tinha de Brasil. A única coisa que ele falava era o quê? De Bíblia, família, né? E acabar com a farra nas universidades. Eu acho que eles compraram uma questão ideológica, né? Eles compraram um plano de governo ideológico. Os pastores são os maiores culpados, né? Foi uma pauta de defesa, né? A gente não quer isso, a gente não quer isso. Mas ele colocando o Paulo Guedes lá na economia sinalizava que ia ser uma política liberal na economia, desestatizante, com privatizações, com tudo isso que ele prometeu. Privatizações sem acordo com o Centrão. Enfim, nada do que a gente está vendo, entendeu? O Paulo Guedes até tem discurso. Se o dólar bater a R$5 é porque tem feito muito besteira. O dólar está batendo 5,50 aí. E aí, ninguém assume a culpa. Então, para liberal, eu acho que eu não conheço um liberal que ainda confia no Paulo Guedes, que ainda tem algum apreço pelo Paulo Guedes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pior do que isso, só a esquerda no poder? Olha, eu acho que até o Paulo Guedes é igual o Guido Mantega. Eu acho que é igual. E até mandou um projeto de aumento de imposto, uma reforma tributária, que o Paulo Guedes... Não, mas escuta essa. Olha que humilhação. A esquerda geralmente tem uma política de tributação excessiva para dar os serviços públicos,
O Diego tá se mordendo aí Você pra precisa responder. tributar para você dar o já, serviço. Você precisa tributar para dar o serviço. Aí a proposta econômica do Paulo Guedes, que era imposto nunca, veio com aumento de imposto. Daí tava o Freixo lá falando, aumento de imposto não. Ou seja, o galho subindo no macaco, a gente falou, mas o que tá acontecendo? Não era pro Paulo Guedes estar querendo cortar imposto? Aí a esquerda defendendo a gente de imposto. Eu acho que é pelo interesse de não dar dinheiro mais pro Bolsonaro, né? Mas não por respeito ao pagador de imposto e tal, mas... Você acha que é uma coisa que enfim, eles nunca tiveram? Nunca tinha visto isso. Vai lá, Diego. Olha, é o maior absurdo que eu poderia escutar aqui hoje. Brincadeira. Não. Não é brincadeira, não. A gente sabe que essas críticas aí rasas, elas sempre são feitas pela direita, né? Que chamam a gente de grandes tributadores. Eu quero extintor de incêndio aqui, ó. Mas, na verdade, é porque a gente defende o quê? Uma reforma tributária. Quem tem mais tem que pagar mesmo, para quem não tem, entendeu? É claro Como que assim? Define para nós o que é quem tem mais tem que pagar para quem não tem. Imposto sobre grandes fortunas, por exemplo. Isso que a gente defende, imposto sobre grandes fortunas. O que você acha, Felipe? Eu acho que se tributar as grandes fortunas vão tudo para fora do país, para um país que não tem tanta tributação. A Argentina acabou de fazer isso de novo e que isso resulta em uma coisa, fuga de capital estrangeiro, porque o seu dinheiro hoje aqui, está aqui no Brasil, você compra Bitcoin, cadê seu dinheiro? Você manda para fora do país, para paraíso fiscal, com muita facilidade. Qualquer forma disso não acontecer. As maiores fortunas do Brasil já estão fora do Brasil. Os bilionários brasileiros, João Paulo Lemann e etc., já tem grande parte do capital fora do país. Mas não é isso que apontam os últimos estudos, né? Que os números de bilionários no Brasil, o que aconteceu com eles, né, no governo Bolsonaro? Então, eles não estão fora, não. Então, Muitos bilionários ainda estão nesse país, concordo, né, roubando daqueles... Porque se a gente for entender a pirâmide econômica, para o número de bilionário subir, esse dinheiro teve que sair de algum lugar. E ele saiu de onde? Da classe trabalhadora, de quem está aqui embaixo. Mas é uma corrente econômica. Vocês acham que acontece. vamos lá. Tô gostando desse bate-bola gostoso, hein? Você cria riqueza, uma pessoa ficar rica não significa necessariamente que outra teve que ficar pobre. Como não? Porque quando você, por exemplo, tomamos um refrigerante aqui, que eu não vou falar a marca. Por que a gente comprou? O dono certamente está rico, mas por que ele está rico? Porque a gente voluntariamente trocou nosso dinheiro por uma comodidade, por um conforto, por um prazer. Então, são trocas voluntárias. Se as pessoas trocam as coisas voluntariamente, por exemplo, tanto de computador que tem aqui, por que está aqui os computadores? Você deu uma parte do seu dinheiro para conseguir esse computador. Então, você também não saiu perdendo, você trocou porque Mas eu só não entendi muito bem que não é tem só de bens de consumo que a gente tem que pensar. E a força de trabalho, o poder de compra, e a inflação, como é que fica tudo isso? Não é só na questão do consumismo em si. Né? Se a gente for pensar, então, nas reais causas, a gente tem que pensar desde lá do valor da mais-valia, então, porque o patrão está sempre explorando o seu subalterno. Mas qual que é a alternativa que você acha que não deveria ter patrão, ninguém deveria empreender, senão em tá momento explorando? algum eu falei isso, porque eu sou o maior empreendedor, inclusive. Eu amo empreender. E você tem empregada? Não. Por que você não tem empregado? Porque no momento eu não tô com uma empresa aberta. Entendi. Mas aí então, se aqui tiver Mas um empregado, ele tá sendo explorado. Eu já tive colaboradoras, não empregadas. Mas qual que é a diferença? Né? Tem toda a diferença. Tipo, se a gente for pegar, né, um supermercado aí grande da cidade, que nós vamos citar nomes, claro, que tem 4 lojas, assim, mas que trabalham mesmo as pessoas mais, né, humildes ali e tal. As condições de trabalho a quais esses trabalhadores são submetidos ali, querida, eu te garanto que não era nem 50% do que as professoras colaboradoras da minha escola tinham, entendeu? A gente não faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Se eu tenho a oportunidade de empreender em algo, como eu já fiz em diversos ramos,
Inclusive no backstage você comentou que você deixou um partido em específico porque não condizia com o que você enxergava, né? Isso, com certeza, entendeu? E assim, já fui metralhado pela própria esquerda por ter, na época, um colégio particular. Fui, nossa, mas como que você é de esquerda e tem uma escola particular? O capitalismo do conhecimento. Mas daí ninguém sabia, né, que minha escola, na verdade, era um serviço social. Quem que ganha dinheiro com uma escola de meio período de R$300 de mensalidade? Sim, mas qual que era o regime de trabalho diferenciado das suas colaboradoras? É jornada 1/3 fora da sala de aula, coisa que nem o governo do estado faz, a gente fazia na nossa escola. Né? Mas continuava sendo jornada, ela estava trabalhando ainda. Que você optou por, em vez de trabalhar dentro da sala, trabalhar fora de... Não, senhor. Como que era então? Não, senhor. A 1/3 da jornada do professor, todo professor já tem o seu tempo de trabalho em casa. Então, quando a escola não proporciona 1/3 fora da sala, ele trabalha 1/3 dentro e mais outro terço em casa. Esse assunto econômico ele vai render muita pauta. Dá para fazer um próximo podcast só nesse sentido. Tava imaginando que era uma atividade fora da sala de aula ali na escola. Não, é hora livre de trabalho, que está lá garantido na Constituição, inclusive por emenda constitucional, no governo Dilma, que se estabeleceu o teto dos professores nesse país, que até então não tinha sido discutido. Agora o ponto é o seguinte, você defende abertamente a extinção dos bilionários ou não? Ou só a taxação das grandes riquezas? Não, eu acho assim que o caminho melhor e mais louvável é a taxação das grandes fortunas. Só que isso na prática vai funcionar? Ai, Natan, assim, todo mundo achava que o plano do Bolsonaro poderia funcionar e por isso elegeram ele. Então eu acho assim, por mais que a gente tenha, né, ciência política, porque política não é brincar de ser presidente, brincar de ser prefeito, brincar de ser vereador, igual tem uns aqui nessa cidade, né? Não é assim. Tem ciência política, você tem que saber o que você está fazendo. Mas também, né, muitas possibilidades, então tem que tentar, por isso que a alternância é saudável, né? Os projetos eles têm que ser tentados, né? Muitas coisas do que hoje nós temos como garantia de direito, um dia eles eram só projetos, um dia eles eram só sonhos. Funcionaria ou não? Na minha opinião, sim. Bom, vocês acreditam que existe doutrinação política na direita ou na esquerda, na direita liberal, na esquerda, existe um projeto de doutrinação política ou não? Vou perguntar para cada um primeiro, tá? E vocês dizem. Felipe, na sua opinião, a esquerda, ela tem um projeto de doutrinação impositório que ela, por exemplo, vamos dizer aí o que alguns direitistas defendem, que ela entrou nas universidades e tem doutrinado os estudantes cada vez mais a adotar essas agendas? Mais do que a direita tem essa doutrinação ou não? Ou quem tem mais um tipo de doutrinação é a direita? A mesma pergunta é para você depois, tá? Então, vou separar então a pergunta. Doutrinação de direita e de esquerda. Eu acho que tem doutrinação a partir do momento que pessoas defendem aquelas ideias. Mas aí tem a doutrinação em espaços privados, em espaços voluntários, e tem a doutrinação que pode acontecer dentro das salas de aula por professores ou uma filosofia da faculdade impondo a sua visão. E para mim é muito claro que as universidades brasileiras têm todo um viés de esquerda, a bibliografia é de esquerda, e isso se esparrama até para as escolas de ensino médio, ensino fundamental. Eu não acho que não se possa falar de política em sala de aula, não tem como falar de história, geografia sem falar de política, mas eu acho que nesse acaba ocorrendo um palanque, as escolas acabam sendo muitas vezes utilizadas como palanques para discursos políticos sobre uma desculpa de liberdade de expressão de professor. Por exemplo, um professor de matemática vai chegar lá, vai falar do Che Guevara na aula. Ele tem liberdade de expressão para isso? Não, a liberdade de expressão dele não serve nesse espaço público, que ele tem um público cativo. Um aluno não pode falar, eu vou embora daqui e o senhor não vai falar. Então, eu acho que tem muita isso acontece. infiltração. Professores nas universidades públicas. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Diego, mesma pergunta. Primeiramente, que doutrinação é de ambas as partes, né?
porque hoje eu tenho posicionamento à esquerda, mas eu fui criado num berço cristão, né, de uma igreja bem tradicional, então eu sei o que é uma doutrinação contrária a tudo que eu acredito hoje. Então, tem dos dois lados. Mas o que as pessoas não entendem é o seguinte: não é que a educação brasileira doutrina por um viés da esquerda. É que quem fez educação nesse país sempre foi a esquerda. Enquanto a direita estava preocupada só com mão de obra e mercado de trabalho. Quem é que se predispõe a fazer licenciatura até hoje? É o filho do rico ou é o pobre que só consegue entrar nesses cursos porque são menos concorridos? Na sua opinião, então, a educação é mais importante que a economia? Com certeza. Eu, né, como educador paulo freireano que sou, encerro esse bloco assim, né? Se a sociedade não mudar pela educação, tampouco sem ela mudará. Então, tudo para mim é educação, entendeu? E eu entendi isso desde criança, porque eu moro, né? Sou da periferia e eu fui estudar no SESI, que era uma escola onde a maioria era de pais de família rica. Então, eu percebi que o único jeito de eu ser visto dentro daquela escola era eu me destacando nos estudos, porque todo mundo ali, né, tinha o tênis do ano, do momento, a roupa, a bolsa, o pai deixava de carrão e eu ia com a minha bicicletinha, né? Então, assim, essa é uma história que se repete por quase todos os professores doutores que ocupam as cadeiras da universidade pública hoje. Eu tive a oportunidade de ser formado por várias personalidades dessas dentro da Unesp. Então, assim, é o que eu sempre, quando me perguntam, mas por que você, né, defende tanto a esquerda? Por que você foi lá para Brasília na época do impeachment, brigar, defender a Dilma, nem te conhece? Eu falava, porque foi nesta política que eu consegui, né, traduzir aquilo que eu estudava nos livros. Eu estudava Paulo Freire e estava sendo, né, um fruto daquilo. Então, assim, para mim eu não tenho político de estimação, eu tenho, inclusive, fortes críticas ao Lula e ao governo Lula no Brasil, né? Acho que, inclusive, ele é o maior culpado da impopularidade da Dilma e do engessamento do governo Dilma. Mas é consciência de classe, entendeu? Como eu já estive, né, em meio a tantas pessoas hoje de renome, pela minha profissão, pelas oportunidades políticas que eu já tive na vida, mas assim, eu posso estar onde eu for. Eu continuo sendo o menino ali do Vila Alba, de Araçatuba, entendeu? Para minhas vizinhas, para minha família. E isso, para mim, é o meu maior orgulho. Então, eu tento só reproduzir isso. Quando eu ensino para um menino lá no ensino médio que ele é pobre, mas que ele pode fazer uma universidade pública, que ele pode ter auxílio moradia e tudo que eu tive, é porque um dia meu professor de geografia fez a mesma coisa comigo dentro de uma escola pública. Eu também acredito na educação, mas eu acredito numa educação livre, e eu também acho que uma criança pode prosperar na vida através da educação. Mas eu acho que hoje um diploma já não garante mais nada para você. A gente tem um programa FIES, que coloca vários universitários na universidade que saem sem emprego e com um monte de dívida. E até no governo Dilma, a educação perdeu 10,5 bilhões de reais. Eu acabei de ver aqui só para ter o número exato. Então, é muito fácil a gente falar, olha, eu quero que as pessoas tenham o direito à educação, o direito a isso, o direito àquilo, mas quem que vai pagar? Aí a gente aí que o governo dá direito para todo mundo, não fecha a conta. O governo fica em déficit. Onde ele vai buscar dinheiro? Nos bancos, no conglomerado de banco. Aí o que acontece? Os bancos emprestam, os bancos continuam mais ricos, por isso que os bancos sempre apoiaram os governos de esquerda no Brasil e sempre apoiam quem está no poder, porque eles sabem que são irresponsáveis fiscais, que vão gastar mais do que arrecada e vão pedir dinheiro para eles, e eles vão emprestar juros para o governo. Olha que maravilha você emprestar juros para o governo, que mundo bom.
Então, eu também acredito na educação, acredito numa educação livre, mas eu acho que a gente tem que... Mas não eu pode... também acredito Então, na educação livre. Então, a gente tem que pensar também se isso vai também garantir uma prosperidade das pessoas. Quem vai pagar isso, a gente não pode se despreocupar com os aspectos econômicos de se garantir uma educação de igualdade para as pessoas. Entendeu por que tem que existir direita e esquerda? Enquanto eles pensam o tempo todo no dinheiro, a gente está preocupado com a vida. Exatamente, Entendeu? a gente se preocupa de como efetivar as coisas que vocês ficam sonhando. A gente quer trazer, a gente é uma filosofia de realidade. Entendeu? Precisa do dinheiro, então quem que vai, de onde vai sair o dinheiro? Essa que eu tô do lado legal, de quem banca o amendoim. A gente é a esposa sonhadora que quer cuidar dos filhos, da pátria amada. Eles são o marido estressado que fica o tempo todo pensando na fatura do cartão, quem vai fechar, quem vai pagar. Quem vai pagar o aluguel, quem vai pagar a luz, quem vai pagar a água para a esposa cuidar dos filhos. MBL. A tendência dos protestos fracassados no dia 12, eu acho que a gente pode dizer por esse lado, comparando com o dia 7, a gente tem que ter uma comparação. Não tem como eu falar, se não tivesse protesto dia 7, o dia 12 teria sido sucesso. Mas só fazer um parênteses, eu acho que é uma comparação de número de pessoas, assim é válido, ok, mas se comparar como um processo, foi o primeiro protesto que teve 10 mil pessoas. O primeiro protesto anti-Dilma aqui no Brasil foi no MASP também, e teve 5 mil. Então, se você colocar numa perspectiva de uma sequência de protestos, eu acho que pode ter sido um bom início. Eu não vejo isso como uma matemática liberal. Sim, Mas, o ponto é o seguinte: essa baixa adesão, melhor assim, vamos dizer nesse protesto, essa baixa adesão do dia 12 significa a morte do MBL, que já está enterrado, ou não? De jeito nenhum. Eles vão continuar fazendo o trabalho deles. Mas o MBL já não tem se desmanchado? Com a saída de alguns grandes representantes? Eu acredito que não. Acho que o MBL tem crescido, se for ver nas eleições, tem eleito cada vez mais representantes, vereadores nos 4 cantos do Brasil, tem núcleos nos 4 cantos do Brasil. Tem agora uma escola de formação de MBL Minions também, então são várias, tem uma academia MBL que as pessoas se matriculam e fazem cursos lá e formam grupos para começar a atuar na internet, atuar na cidade. Então, não vejo como um desmanche. Eu acho que tem um desgaste natural, porque tanto o PT já não gostava do MBL, agora os bolsonaristas também não gostam do MBL, então tem atraído... eles se gostam, né? Tem atraído bastante... Então, você disse para mim, você disse para a gente de casa, que eles estão agora fazendo uma estrutura bem grande, é isso? Eu acho que eles continuam um trabalho que não está definhando. Pelo contrário, eu acho que está progredindo. Com uma boa estrutura. Sim, muito então bem é incompetência a baixa adesão. Sim. Não sei se é incompetência, mas é porque é difícil você mobilizar... Consegui tirar um sim na sequência. Mas é difícil você mobilizar pessoas no Brasil. E fora Bolsonaro é uma coisa recente até. Mas então Bolsonaro foi mais competente. Então, o PT já vinha num desgaste de 13, 14 anos até as pessoas irem para a rua. Então, o Bolsonaro está ali... É verdade. 13, 14 anos no poder, você vai se desgastando naturalmente. Com certeza. Teve mensalão, teve petrolão, teve um monte de escândalo. Foi e muita da Dilma, tentativa para tirar a gente, né? E depois... Tirou? Foi muita tentativa. E depois a economia também definhando. Dilma, tá agora. Foi golpe ou não? Claro que não, foi um processo de impeachment legítimo. Diego. Ela falsificou o orçamento, cara. Que político pode fazer A isso? justiça já decretou que foi golpe, querido. Até... Que justiça decretou que foi golpe, cara? Ela Imagina, isso daí deve ser uma fake news grave. Vamos buscar então as informações. Eu queria ver, mas foi uma decisão judicial de quem? Querido, Alguém entrou com um processo e o juiz falou que foi golpe? O que era pedalada fiscal só foi o Temer entrar e já não era mais. Não, mas a questão é a seguinte, a Dilma omitiu do orçamento empréstimos feitos para a Caixa Econômica Federal, pegou dinheiro da Caixa Econômica Federal para usar no caixa do governo, isso não pode ser vedado. E só ela fez isso? É muito diferente da pedalada do Alckmin que vocês comparavam. Vocês comparavam com Agora o caldo vai engrossar mesmo. Vocês comparavam com as pedaladas do Alckmin. Igualzinho. E é com certeza muito diferente. Geraldo Alckmin vem forte aí. Para governador vai vir forte, hein? PSB. Eu acho que vem eleito. Nossa, Deus me livre e guarde. Tô na torcida aqui, Vinícius Poit. Vinícius Poit é liberalista? É liberalzão.
Bom de trabalho. Bom de E João papo, Amoedo? bom de trabalho. João Amoedo, não sei o que ele vai fazer da vida dele, não, cara. Mas, O assim, Diego talvez saiba aí. Diego Lula tá te ligando. Mas, assim, eu penso o seguinte. O pessoal tá lá embaixo já. Enchendo os balão. Eu penso o seguinte, brincadeiras à parte. Assim, eu tenho uma visão, eu sou bem sincero e claro, que a gente não tá no Fator. No Fator eu tenho tido um companheirismo muito grande, muito, muito legal, muito bonito com o Felipe. A gente até já tá namorando. Eu penso o seguinte. Eu tenho uma impressão de que toda figura liberal, pelo menos no Brasil, não tem muita força. Porque você vê o João Amoedo, tadinho, é poste, desculpa, minha opinião, entendeu? Você vê eu tô enganado, Diego? Agora, por quê? Será que... Claro, você pode discordar de mim, mas falta populismo? É claro, é muito mais fácil você vender sonhos, ilusões, do que você vender a realidade para as pessoas. Olhar do Diego, se a produção conseguir pegar isso, dar um zoom nisso é o melhor. Diego, a Dilma foi arrancada a chutes e bofetões do poder. O PT tentou retornar em 2018 no poder e não logrou êxito. Porque o Lula foi um preso político. Você acha que se o Lula fosse candidato, ele teria sido eleito? Teria, Que sem você a acha, menor Felipe? sombra de dúvida. Olha, eu não duvido da capacidade do povo brasileiro de fazer merda, não. Então, talvez, quem sabe. Eu acho que o Haddad até teve uma votação expressiva, né? Que não era no poste do Lula. Talvez o Lula tivesse algum sucesso eleitoral, mas não sei. Bom, daqui para frente, 2022, o que vocês acham da representatividade da Câmara e do Senado nesse sentido? Vai continuar uma tendência de crescimento da direita para continuar elegendo a maioria na Câmara e a maioria no Senado? Ou a gente vai ter um equilíbrio entre direita e esquerda ou uma maioria da esquerda? Porque nós temos dois cenários, né? Com o Bolsonaro no poder, a gente tem o cenário do desgaste, que eu acredito nisso também, todo mundo está no poder se desgasta, ou nós temos o cenário dele conseguir, nas suas manobrabilidades, trabalhar muito bem com a máquina até 2022 e reverter toda uma situação. Então, o que vocês acham? Vocês acham que vai ter uma maioria de direita? Não falando só do Bolsonaro, tá? Mas falando de outros representantes, como o Mamãe Falei, Kim Kataguiri, o Ciro Gomes, a Joyce Hoffmann, grandes lideranças dos dois lados. O que vocês acham? Haverá uma maioria de direita, se vocês fossem prever o futuro, ou uma maioria de esquerda? Olha, eu gostaria muito de responder que fosse maioria de esquerda, mas eu sei que não será, porque o governo Bolsonaro, ele veio para mostrar também, né, muita coisa que estava encoberta assim, na questão ideológica, sei lá, se eu posso chamar assim, das pessoas. Então, a gente vê, né, um movimento, a bancada da Bíblia, crescendo assim, ó, disparadamente. Você tocou num tema bom, religião na política. A gente não precisa ir longe, né? Eu tenho a prefeita de Bauru, assim, a gente é conhecido desde criança das igrejas da vida. E, né, ela hoje continua, Bolsonaro? Ela continua, ela estava lá no 7 de setembro, do Verdade. lado dele. Que eu acompanho ela nas redes. Mas, enfim, eu acho que, então, assim, isso tende ainda a crescer, né? Os retrocessos que o Bolsonaro propôs aí atende muitas pautas dessa galera, desse pessoal. E, então, assim, a gente já fazia, né, nessa análise antes do Bolsonaro entrar, de quanto seria o retrocesso, assim, para depois a gente conseguir de novo caminhar, no mínimo, assim, de 20 a 30 anos, a gente, né, fazendo uma análise bem rasinha, assim, para conseguirmos desempenhar, né, todas as políticas sociais novamente, toda a discussão que a gente vinha fazendo nesse país. Mas isso também não significa que a gente vai ficar vendo tudo em berço esplêndido, né? Claro, a gente também tem buscado, né, entrar nesse mundo principalmente virtual, né? Porque a direita
se apropriou desse espaço, assim, muito rapidamente. Esse espaço não é espaço capitalista? Pois é, né? Por isso que é dela, né? E agora a gente tem que se apropriar para fazer o debate, porque senão a gente é engolido por essa ferramenta, né? Estamos apanhando e muito, porque a esquerda sempre foi da rua, né? Eles que têm tempo de dentro dos condomínios para desenvolver páginas e sites e tudo mais. A gente Você mora no condomínio? Eu moro. Não acredito. Você já veio sabendo essa informação? Você já veio sabendo essa informação? Mas, Diego, você tem Facebook, Instagram? Não tem como não ter, né? Eu sou então professor, tá. meus canais de dar aula hoje em dia, né? Pois é. Uma facilidade que surgiu do desenvolvimento humano, da inovação, da vontade de empreender, da vontade de descobrir do homem, que está sendo utilizado aí para todo mundo. Hoje todo mundo tem acesso a um telefone celular e conectado à internet. De onde veio isso? Veio da inovação do homem, da liberdade do homem de pesquisar. E agora o Estado que atrapalha, colocando imposto em cima, criando monopólios na telecomunicação. Então, se a gente vê dentro do condomínio lá, criando uma página no Instagram, eu acho que está em todo lugar as pessoas estão criando páginas no Instagram e não estão pagando nada por isso. Ninguém cobra. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Então, mas eu queria já pontuar, você pegando distorceu aí. Não, Não então, foi isso que eu disse, não. Não, você falou que a esquerda não tinha espaço lá. Porque É que ele me perguntou assim, mas as redes sociais não é uma invenção capitalista? Eu falei assim, e a gente está tendo que se apropriar para ir pro debate. Aí ele me fez uma cara assim, né? Como que vocês estão querendo, então, o produto do capitalismo? Eu falei, não, é deles mesmo. Foram eles que criaram, porque não é isso. Enquanto não, é da o menino, humanidade, cara. Você não precisa se apropriar, porque é livre para todo mundo, entendeu? Não. Você não precisa se apropriar. Jogo rápido, vamos lá. Vocês falaram duas palavras bem interessantes para mim. Apropriação, e agora eu vou jogar uma outra na mesa, que é insensibilidade. Então, será que a esquerda sempre foi muito boa nisso, em se apropriar das coisas alheias? Segundo ponto, será que existe uma insensibilidade desumana quase na direita por simplesmente não enxergar os problemas econômicos dos mais pobres? Com vocês. Não, na verdade o liberalismo quer resolver os problemas dos mais pobres, só que ele tem uma solução econômica. Ele não fala assim, olha, vamos criar um Estado, nós vamos pegar imposto de todo mundo e com o que sobrar desse daqui que a gente sobrar, a gente vai oferecer serviço para vocês. A gente fala, não, a sociedade tem a capacidade de, em si mesma, gerar serviços e gerar produtos e permitir que as pessoas acessem isso. Você vê, porque o que afasta as pessoas do consumo? Os impostos. Porque as coisas tendem a ser cada vez mais baratas. A gasolina, por exemplo, R$7, todo mundo está perplexo. Pô, R$7, 40, quase 45% são impostos. Imagine se tirasse o imposto dessa gasolina. Como a capacidade de compra das pessoas não ia aumentar. Então, o liberalismo vê esses problemas sociais. Não quer ninguém que vá morrendo de fome na rua. A gente quer ajudar, só que a gente tem um outro método de ajuda que a gente acha que é mais eficaz do que contratar um monte de burocrata no Estado, colocar um monte de político populista. Não, eu não estou apontando para o Diego aqui, não. Mas colocar um monte de burocrata no Estado e achar que eles vão ser bonzinhos e pegar nosso dinheiro, administrar certinho e dar tudo para todo mundo, sendo que o Estado em si já consome metade do que ele arrecada em si mesmo. Só metade vai para você. Então a gente não vê lógica nenhuma em prestar serviços através do Estado, por isso que a gente pensa na privatização de tudo que der para privatizar e para as pessoas conseguirem acessar da máxima privatização. Sim, e não inclusive, pagar imposto para o Estado. E saúde e Estado. educação também? Também. Segurança. Também. Uhum. E você pode ver, a primeira coisa Desculpa, o Estado funcionaria para quê, então? Para garantir a segurança no máximo. Entendi. No máximo a segurança, o cumprimento Exército, de contrato. Cumprimento de contrato. Mas, por exemplo, as pessoas já preferem a saúde privada, já preferem a educação privada. É só ver as pessoas começam a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, elas contratam uma Unimed, elas colocam o filho numa escola particular, as pessoas já preferem o privado. Não, isso não é verdade. Diego, e quem não tem esse dinheiro? Primeiramente, a ideia do liberalismo seria perfeita
se tivesse igual distribuição de renda para todos. O que adianta implantar esse modelo liberal de economia se os grandes afortunados continuarão com as suas grandes fortunas e o pobre vai continuar suando para tentar comprar mais? Me poupe. Não é esse o modelo e nem o ideal de sociedade que eu quero. Viver para comprar. Eu quero viver para desfrutar da minha vida. Eu quero viver para ter liberdade. Eu quero viver para ter poder de compra. Eu quero viver para, enfim, né, ser antes de ter. Então, essa é a nossa principal divergência, né? Para eles, é sempre muito mais importante ter para ser. Se eu não tenho, eu não sou ninguém. E para nós, não. A gente primeiro para depois decidir o que eu quero, o que eu preciso. Você define, então, a política econômica da esquerda como uma política que é mais altruísta, pensa no bem coletivo, e a política de direita como uma política egocêntrica que só pensa no próprio? Não, eu não tenho essa visão rasa da direita, não. Eu sei que eles têm um projeto de distribuição de renda. Né? Não, eles não são burros também. A gente tem aí, inclusive, referências, né, de grandes intelectuais brasileiros na direita. Mas, assim, o que acontece é o seguinte: não é interessante para eles que o pobre viaje no mesmo avião que eles. Não é interessante para eles que a empregada doméstica sente no mesmo restaurante que eles para jantar. E eu falo isso porque nós já ouvimos isso, eu e meu pai. Quando meu pai era entregador de gás, na época era a primeira eleição da Dilma. E meu pai, em um desses prédios chiques aí da cidade, com 2 galões, e uma senhora que já comprava a água dele, falou para ele assim: e aí, seu Valdir, o senhor não vai votar nessa mulher não, né? Aí meu pai falou: por que não? Aí ela falou: pelo amor de Deus, depois que esse bando de ladrão entrou aí no nosso país, a gente não tem mais sossego. Agora a gente não pode fazer nenhuma viagem de avião, que tem gente cheirando CC do lado. A gente não tem liberdade para ir num restaurante porque a nossa empregada está lá no mesmo restaurante. E meu pai falou para ela: pois é, e eu sou só um entregador de água que vai votar justamente por isso. Bom, eu acho que essa é uma visão bem caricata e eu acho que o Brasil não melhorou a ponto das pessoas, empregada doméstica, pegar avião e qualquer melhorou, pessoa sim. pobre. Não, a Dilma entregou o país. Consegui. A Dilma entregou um país. Você é uma pessoa. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Mas a Dilma entregou o país com quase 15 milhões de desempregados, com uma inflação de 2 dígitos. Mas claro. É claro. O que vocês fizeram no governo dela? Como que a gente, engessou. então, como que a gente vai falar que a PT melhorou a vida dos pobres? Se a desigualdade no PT aumentou, porque o Estado aumenta a desigualdade. Essa justificativa do engessamento Pode não está sendo aí, produção. Se não aumentou a desigualdade no governo do PT, então traga para nós, por favor. É um mito essa bonança do Brasil. Esse argumento do engessamento não é o mesmo que o Bolsonaro está usando? Que um poder está engessando ele? É o mesmo. STF, por exemplo, que é uma coisa totalmente infundada. Não, mas o judiciário não deve ser executivo, né? Sim, aí que já começa a diferença. Eu penso assim, eu penso o seguinte. Hoje, você concorda que o STF tem muitos poderes ou não? Ele está agindo na legalidade? Sim, eu acho que ele não tem muitos poderes. Ele exerce muitos poderes que ele não tem. E mas que ele não deveria exercer. Então ele está fora da curva. Está muito fora da casinha. Você também. Então nisso nós somos unânimes. Sim. Eu penso o seguinte: hoje a direita se dói muito dizendo que Mas só uma vírgula, porque quem ouvir pode distorcer essa minha afirmação. Eu concordo, mas em momento algum eu colocaria em risco a existência dessa instância de poder. Eu também em momento algum subscrevo isso daí. Eu penso o seguinte: hoje a direita está muito ovacionada, muito focada contra os poderes do STF, que são poderes limitados e restritos, etc. Só que isso, vamos ser justos, e quem for contrário a isso nos comentários do material desse podcast aqui, eu acho que está sendo um pouco hipócrita. É uma opinião pessoal minha. O STF começou a demonstrar poderes policiais, a ditadura da toga, como dizem por aí, na prisão do Lula.
Sim. Então, eu acho que ele colocou o pé para fora ali. Sim. Empreendeu o Lula arbitrariamente. Na verdade, o STF soltou o Lula, né? Ele foi preso na primeira, foi mantido na segunda instância e mantido preso na terceira instância. Isso é um tema importante. chegou De lá, fato, você como advogado, de fato ele soltou o Lula? Foi a partir de uma decisão do STF que o Mas Lula a foi decisão solto. de ser preso também foram deles. Não, a decisão foi lá da primeira instância, do Sérgio Moro, Do depois Sérgio segunda. Moro. Não, na verdade, segunda instância, né? O Sérgio Moro só cumpriu quando ele foi condenado em segunda instância. A STJ manteve, aí chegou no STF, o processo ficou enrolado lá, deixaram o tempo passar, trocaram ministro. Aí Gilmar Mendes pegou o processo depois de 2 anos de vista, colocou para votação e soltou o Lula. Então até nisso... Ou seja, nada aconteceu no Brasil, todo esse prejuízo da Petrobras. Soltou o Lula e soltou todo mundo também. Por imaterialidade de provas, né, senhor advogado? Vamos ressaltar. Por suspeição do juiz. Vamos ressaltar, né? Por suspeição hoje, do juiz. Diego Lula é inocente? Pela 19ª vez hoje saiu, né? Que mais uma vez ele é inocente. Então, ele foi, não o sou eu processo quem dele foi digo, extinto sem não sou julgamento eu quem do mérito, digo, na né? verdade, né? Bom, e agora a gente está caminhando para o final do podcast aqui, do episódio piloto. E eu queria saber de vocês, a pergunta é, já que ambos não são favoráveis ao Bolsonaro, quem é a melhor opção para o Brasil? Começando aí pelo Diego. Deixa o Felipe, que eu vou pensar. Vai lá, Felipe. Uma pessoa que eu acho que seria uma boa presidente seria a senadora Simone Tebet, do PMDB, daqui de Três Lagoas. O pai dela já foi senador, presidente do Senado, uma pessoa íntegra, ela também é uma mulher íntegra, inteligente, competente, e eu acho que ela seria uma ótima opção para o Brasil. Mas ela vai sair? Ela está sendo cogitada no PMDB. Vamos ver se ela tem espaço, né? Porque geralmente pessoas boas são podadas ali nos partidos políticos. Né? Simone Tebet, você teria uma contra-opção? Se ela não, alguém mais próximo de disputar de fato as vias? Dr. Michel Temer. Michel Temer. Não, mas o João Amoedo eu acho que seria um bom candidato, mas ele infelizmente está torrado aí. Mas Simone Tebet e João Amoedo eu acho que seriam bons candidatos. Diego. Senador Alessandro Vieira também, eu acho que é muito competente e muito honrado. Bom, eu acredito super no talento de Manuela Dávila, né? Então, Manu é uma querida, embora acho que ela não foi assertivo ter lançado ela como vice do Haddad, mas eu não poderia deixar de citar o nome dela aqui, porque eu acho que ela tem competência para comandar esse país. Mas tirando, né, que eu acho que ainda vai um tempo para ela amadurecer um pouco melhor, né, é um grande quadro, mas ainda não é a hora de Manuela. Tem que se preparar bastante ainda. E ao machismo. Só tá falando isso porque é mulher. Eu citei. Só tá falando isso que é brincadeira. A minha primeira Brincadeira. mas a minha primeira opção foi uma mulher. Mas vamos lá então, Manuela Dávila. Não. Eu não poderia deixar de citar ela, mas o meu nome, dentre Você vai sair? a conjuntura, eu ainda não. O meu nome, entendi. Achei que você estava lançando o seu nome. Eu colocaria à disposição a Jandira Fegali. Eu acho que tem muita competência, preparo, é uma mulher de luta aguerrida, reputação ilibada, nunca foi, né, confundida em nenhum escândalo. Então, eu acho que ela teria condições, embora esse machismo que prende ainda a nossa política brasileira, eu acho muito difícil, principalmente nesse cenário agora, uma mulher, seja a Simone, seja a Jandira, seja quem for, acho que é difícil uma mulher conseguir chegar lá. Tá bom. Bom, agora a gente está caminhando para o final, agora vamos fazer o último bate-bola rápido. Felipe, você olhando aí para sua câmera, melhor para do meio, tá? Porque na sua palavra, na sua voz, depois a gente passar a palavra para o Diego, um brasileiro não deve de forma nenhuma votar em um representante da esquerda.
Olha, eu acho porque não deveria votar em representante da esquerda, porque a esquerda é uma vendedora de ilusões e de ficções. Então, eu acho melhor o brasileiro acreditar nele mesmo e votar em alguém que vai tirar o Estado das costas dele, que é o Estado que prejudica o povo, é o Estado que atrasa o Brasil. Diego? Por que não deveria votar num candidato da direita? Isso. Olha, eu já deixei claro que eu não falo isso, porque eu defendo o Estado Democrático de Direito, então tem que ter, os nossos opositores, eles precisam existir e precisa ter quem, né, dialogue com eles, porque senão a coisa não anda. Mas eu diria o seguinte, né, que devem votar na esquerda para esse país ser feliz de novo, para as pessoas poderem ter tranquilidade, qualidade de vida, para a educação desse país voltar a funcionar, né, para as universidades, a ciência caminhar novamente, né, e para a gente tentar recuperar todos esses retrocessos que a direita tem culpa em ter eleito Bolsonaro. Bom, e assim nós concluímos o episódio piloto do Cast News aqui na Playcast, a primeira produtora de podcasts, é claro, da Noroeste Paulista. E nós traremos ainda muito mais vezes esses dois gigantes em conhecimento e sabedoria, Felipe Luiz e Diego Nagati, cada um representando muito bem, muito profundamente, parabéns aos dois, as suas ideias e as suas ideologias. Eu tenho certeza que a direita liberal e a esquerda estão muito bem representadas com esses dois pensadores. E para encerrar, eu vou pedir para vocês pegarem na mão do outro, para o povo não achar que a gente vai sair daqui, cada um em um elevador. Isso daqui não é problema nenhum. Aí, ó. Beleza, galera? Muito obrigado e até a próxima.